Estou aumentando aqui o volume. Não sei se agora está melhor. Melhorou, vereador. Está muito bom agora. Obrigado. Peço que inicie meu tempo agora, então. Boa tarde. Já boa tarde, vereadoras, vereadores, senhor presidente, todas as pessoas que nos assistem através da internet. Tenho muito orgulho de participar de um partido que tem no seu próprio nome as palavras socialismo e liberdade. A gente acredita de verdade que essas duas palavras se irmanam. É porque não pode haver liberdade sem que haja igualdade. E o socialismo que a gente defende é muito fácil de explicar. A gente quer viver numa sociedade em que cada pessoa contribui na medida de sua possibilidade e cada pessoa recebe na medida de sua necessidade. Então, quem tem mais, paga mais em forma de impostos, quem tem menos, recebe mais em termos de serviços. Nós acreditamos, e não somos apenas nós que acreditamos, que se não houver um Estado forte, os direitos não serão garantidos de forma equitativa por toda a sociedade. A gente sabe que a corrupção existe, a gente sabe que a corrupção existe em todos os setores. Para cada funcionário público que recebe propina, existe um empresário ou um cidadão que não é empresário pagando a propina. A corrupção não tem partido, a corrupção não tem cor política, a corrupção não tem lugar de fala. A corrupção existe na humanidade em todos os seus setores. Então, para que a gente construa, que ainda não foi construído, um Estado com liberdade, com democracia, com direitos humanos garantidos para todas as pessoas, direitos humanos que dizem respeito às liberdades, como se falava no início das discussões sobre direitos humanos, já na época do Iluminismo, mas também os direitos humanos das igualdades, ou seja, os direitos sendo distribuídos de forma equitativa para que os iguais sejam tratados iguais e os diferentes sejam tratados de forma diferentes em termos para que todos e todas possam ter seus direitos garantidos. Então, esse é o Estado que a gente defende ele com muita tranquilidade. A gente certamente encontra bons exemplos de algumas coisas desse Estado que a gente pretende construir em alguns países do mundo. A gente vê esses exemplos acontecendo em países díspares. Nós vemos coisas muito importantes que estão acontecendo hoje na Islândia, que estão acontecendo na Dinamarca, que acontecem na Holanda, mas a gente vê coisas muito importantes acontecendo em Cuba, um país socialista em que há questões relativas à liberdade, mas que há direitos humanos garantidos minimamente para todas as pessoas. Já visitei Cuba, vi muita gente na rua, vi muita gente falando mal do governo, mas vi ninguém pedindo esmola, vi ninguém morando na rua, e hoje eu vim até consultar os dados sobre Cuba, que é um país em qual não me espelho, e lá não chegaram a 100 o número de mortes por Covid, enquanto a gente já vai contando aqui em milhares. Então, há diferenças entre democracias em vários países. Há um país, há uma sociedade que nós pretendemos construir. Entendo que essa sociedade não chegou ainda em lugar nenhum do mundo, mas eu confio, eu sou uma pessoa que acredita muito no potencial do ser humano para construir uma sociedade igualitária em que todas as pessoas têm seus direitos garantidos e suas liberdades preservadas. Eu acredito num Estado que controla a economia, mas se isenta de controlar, por exemplo, os corpos das pessoas, que garante que todas as pessoas têm as liberdades e os direitos de se comportarem e de assumirem sua expressão sobre seus corpos da maneira com que entendem correta. Mas não foi para isso que eu me inscrevi nesse grande expediente. Eu achei por bem fazer essa introdução, porque a gente chega no lugar em que a gente quer e precisa chegar. Sim, Excelência. Quem foi que falou agora? Aí, vereador Almir Fernando. Ok, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência. Eu não vou antecipar, que eu prometi ao vereador André, que ia falar no outro momento, mas só queria apenas esclarecer que, infelizmente, eu não vi nem o que o presidente Lula falou, porque eu tinha até evitado... Excelência, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, assim que eu concluir minha fala. Alô? Vossa Excelência, Almir? Estou ouvindo. Vossa Excelência pode aguardar 2 minutinhos apenas? Tranquilo, pode ser. Obrigado. Eu fiz essa introdução porque nós entendemos como dever do Estado garantir os direitos humanos para todas as pessoas. Então, isso é tarefa do Estado.
Ah, mas a empresa tal doou 1 milhão. Ah, a empresa tal doou 2 milhões. Ah, o banco X doou 5 milhões. Que bacana, que massa que essas empresas controladas por pessoas, algumas delas sociedades anônimas, encontraram lugar nos seus orçamentos para contribuírem para um esforço que é coletivo, de vencer essa pandemia. Mas nós entendemos que é tarefa do Estado. Se a saúde pública não estiver boa, ninguém vai bater na porta de banco nenhum, nem de empreiteira nenhuma. Vamos bater na porta da Prefeitura, do Governo do Estado e da União. Se a educação não estiver boa, a educação pública, nós vamos bater na porta da Prefeitura, do Estado e da União. Ninguém vai reclamar de uma escola privada ou de uma faculdade privada porque as pessoas não têm acesso universal à educação. Ninguém vai reclamar de uma rede privada de hospitais porque que a saúde pública e a atenção básica não chegam a 40% do território do Recife. A gente sabe que essa é tarefa da Prefeitura do Recife. E nos estados contemporâneos, nós compreendemos com muita negritude o que é dever, o que é tarefa, por que é que o Estado precisa ser cobrado, para que as pessoas tenham direito à cultura, à comunicação, às liberdades todas, à saúde, à cultura, de novo, à educação, à moradia, acesso à água, acesso a alimentos, todas essas necessidades básicas que precisam ser supridas porque somos seres humanos e precisamos compreender a necessidade de agirmos com solidariedade e o Estado tem um papel fundamental nessa construção. E é por conta disso que a gente fiscaliza o Estado. E é por conta disso que eu quero, e aí eu me inscrevi para isso, que eu quero repercutir aqui uma decisão do TCE em relação ao governo do Estado. O TCE hoje emitiu um comunicado dizendo que não aceita o argumento do governo do Estado que diz que não vai levar em conta as prestações de conta mensais das organizações sociais que têm a responsabilidade de gerir os seus hospitais de campanha e que vai apenas fazer um encontro de contas ao final da pandemia. O TCE cobra do Estado de Pernambuco, do governo do Estado de Pernambuco, aquilo que o nosso mandato tem cobrado da Prefeitura e está registrado na nota técnica que divulgamos durante o dia de ontem. Tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras leram. O que é que o Estado, o que é que o TCE está dizendo para o Estado? As OS que estão fazendo a gestão dos hospitais de campanha receberam um dinheiro para fazerem a gestão desses hospitais e havia responsabilidades quanto, por exemplo, ao número de leitos e pessoas contratadas. Passado o primeiro mês, chegou-se à conclusão no Estado que essas organizações sociais não haviam cumprido com todos os itens do contrato, por contingências várias. Então, se havia, por exemplo, um hospital que recebeu X dinheiro para produzir X leitos de UTI, se não chegamos ao X, no final do mês, a organização precisava ter dito, Estado, conseguimos metade. Então, no próximo mês, vocês não precisam mandar o dinheiro cheio, só precisam mandar X a mais, porque com o que a gente já tem, a gente consegue viver mais um mês. Não sei se estou me fazendo entender. Na nossa nota técnica, a gente disse a mesma coisa com relação à Prefeitura. E aí eu repercuto a nossa nota técnica a partir do posicionamento do TCE com o Estado. O que é que a gente disse ontem? Nosso mandato. As 3 organizações sociais que já receberam cerca de 25 milhões de reais, as 3, para oferecer uma quantidade X de leitos de UTI e de profissionais para fazerem a gestão de 3 dos 7 hospitais de campanha, passaram o primeiro mês, que foi o mês de abril, receberam no dia 30 de março, cada um recebeu uma quantidade somada de reais, passou-se o primeiro mês. A prestação de contas sobre o primeiro mês, que é o mês de abril. Vereador Ivan, está sendo prejudicado. Vereador Luiz Eustáquio, o vereador está com a palavra. Não, é porque eu não estava ouvindo o vereador, por conta do vereador Heriberto. Entendeu, presidente? Infelizmente foi o vereador Aderaldo que entrou, mas desculpa, bem. Heriberto, desculpa. Aderaldo. Foi, viu? Eu peço por gentileza que se desliguem os microfones para que eu finalize minha fala. Agora, meio-dia 36, o N1 está de volta, a gente vai atualizar agora os números da Covid-19. Tem vereador que está com o áudio ligado aí, por favor, desliga o áudio para o vereador Ivan Moraes continuar a sua palavra. Então, na cidade do Recife, 3 organizações sociais
receberam um total de R$ 25.200.000 em 30 de março. A Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer recebeu 7,8 milhões para fazer a gestão do Hospital Aurora. A organização Humanize recebeu 5,6 milhões para fazer a gestão do Hospital Imbiribeira. A Fundação IMIP recebeu 11,8 milhões para fazer a gestão do Hospital dos Coelhos. Essa gestão está acontecendo, mas nem tudo que estava no contrato pôde ser realizado, por contingências várias. Então, o número total de leitos não foi oferecido, a quantidade total de profissionais não foi contratada, por exemplo. Então, a prestação de contas, que deveria estar no portal da transparência desde o dia 20 de maio, ainda não chegou, ela deveria nos dizer quanto de recurso da primeira remessa não foi utilizado, porque a partir desse dado, a Prefeitura precisaria fazer um encontro de contas, sabendo que no próximo mês, essa dotação orçamentária, esse repasse às organizações sociais, não precisam ser o total, porque alguns milhões certamente não foram utilizados e estão nos cofres da organização social. Então, a gente vem aqui, mais uma vez, referendar, ratificar a nossa cobrança, que agora vem sendo feita também pelo TCE em relação ao governo do Estado, para que a gente possa dar o máximo possível de transparência e encaminhamento para esses recursos, que são do Estado, escolhido através de recursos, principalmente de impostos, de riquezas que foram geradas pelos cidadãos, pela classe trabalhadora. E é importante, é muito bom a gente perceber isso. É que o que faz o Estado ser forte, o que gera riquezas para a nossa sociedade, não é CNPJ nenhum. É a força e a capacidade de trabalho de milhões de pessoas, trabalhadoras e trabalhadores. É que, por conta desse sistema, precisam vender a sua força de trabalho para empresas que utilizam-se da exploração deste trabalho para obter lucro. E eu não estou falando de nenhuma ilegalidade, eu estou falando apenas da lógica do sistema capitalista. Esse sistema com o qual a gente convive, onde a maior parte do mundo vive, que encontra diversas contradições, que gera diversas desigualdades, que é muito responsável por muita miséria, mas que aqui e acolá vem sendo tratado de formas diferentes por pessoas que querem, através do controle do sistema capitalista, melhorá-lo, e por outras pessoas que querem a superação desse sistema capitalista. Vossa Excelência me concede uma parte, vereador Ivan Moraes? Se houver tempo, com certeza, Excelência. Para que a gente possa superar esse sistema capitalista, dando origem a uma nova formulação de uma nova sociedade que ainda não existe, que é uma sociedade em que o Estado ele é transparente, garantidor de... Vereador, não tem mais tempo para a parte não, viu? Infelizmente não vai ter tempo para a parte mais não. Nem para o vereador Almir Fernando? Não, infelizmente, Vossa Excelência só tem 2 minutos. Eu pergunto quem é o próximo inscrito, Excelência. Próximo inscrito é o vereador Jaime Asfora, a não ser que ele conceda a Vossa Excelência. Não sei se o vereador Jaime Asfora poderia me conceder 5 minutos. Vereador Jaime Asfora. Quem é o próximo depois dele? Acho que ele não está presente. Ele primeiro tem que se pronunciar, Excelência, para depois eu poder... Eu não posso, Excelência, passar então somente para o vereador Mi Fernando, já que já havia pedido há mais tempo, eu somente encerro. Infelizmente, vereador, tem que seguir o tempo regimental. Mas veja se o vereador Jaime Asfora está presente. Se ele não tiver, o próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Lúcia. A vereadora Ana Lúcia me concederia 5 minutos? Sim, vereador, 5 minutos. Dá para o senhor terminar? Ah, demais. Pronto, querido, 5 minutos. Então, para que eu possa ouvir os dois à parte, passo diretamente para o vereador Almir Fernando, depois André Regis e depois faço minhas conclusões. Alô, voltou aí? Pode falar. O doutor caiu aqui na hora que eu ia falar. Estava passando por aqui. Vereador Ivan Moraes, parabéns pela sua explanação, pelo seu trabalho. Sempre fui fã do seu mandato e das pessoas que compõem o seu gabinete, pelo trabalho competente e comprometido com a sociedade, com o Recife, aqui através do seu mandato. Então, eu queria falar rapidamente, não vou entrar na questão
do liberalismo, neoliberalismo, porque eu prometi ao vereador André Regis que ia ser no outro momento. Não teve como ouvir o presidente Lula, não sei realmente o que ele falou, mas a gente, em cima do que o Vossa Excelência falou, vereador Ivan Moraes, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que ter um Estado que possa equilibrar, que seja forte, porque todas as vezes que houve uma crise, e aí são várias que aconteceram durante a nossa vida, até antes da gente estar vivo aqui nessa terra, né? Alô? 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 Tá ouvindo, Almir? Infelizmente está caindo aqui, mas eu queria apenas concluir dizendo que a gente tem que ter esse Estado forte para evitar esse tipo de coisas, para equilibrar, porque infelizmente é o que o Vossa Excelência falou, existe o egoísmo, as pessoas só querem saber do lucro, e muitas vezes esquece até de dar o direito ao seu próprio trabalhador que está lá na sua empresa. Vossa Excelência, está sem áudio, Vossa Excelência, vereador. Da comissão, falando dessa questão da comissão, aí está aprovado mais uma vez, através do seu gabinete, que para que as pessoas fiscalizem, ela não precisa estar em nenhuma comissão. A gente enaltece, parabeniza o trabalho da comissão, que é presidida pelo vereador Luiz Eustáquio. Belíssimo trabalho está feito, também está sendo feito por todo o pessoal que faz parte, mas aí está aprovado através do seu gabinete, através do seu mandato, que muitas vezes não tem necessidade de ter a comissão para fiscalizar. Aí está mostrando o seu gabinete fiscalizando e mostrando que para fiscalizar não precisa estar em comissão, e nem aqui alguém aqui deixou de votar, como Vossa Excelência não votou na formação dessa comissão, por conta de que já existia porque duas superposições de comissões aqui, onde a gente agora está sendo escrachado, está sendo aqui muitas vezes chamado de ladrão, porque a gente não votou na formação de uma comissão, quando na realidade a gente já tem essa comissão e a gente não votou contra a fiscalização do prefeito. E aí Vossa Excelência está provando que tem como o vereador fiscalizar e tem feito isso belíssimamente e tem acompanhado. Então, o senhor está de parabéns, pode ter certeza que o seu trabalho está sendo certo. Muito obrigado pela parte, vereador Mi Fernando. Passo para o vereador André Regis. Vereador Ivan Moraes, eu escutei com atenção o seu discurso e a sua defesa ao seu partido, que acredito que é um partido que guarda ideias utópicas, não é? Não existe nenhum modelo ou existiu algo semelhante ao que vocês pregam, pelo menos foi isso que eu inferi, ao inclusive fazer aí elogios a países, notadamente de perfil social-democrata, como Islândia, a Holanda, a Dinamarca. Mas o que me chamou a atenção foi Vossa Excelência ter feito um elogio a Cuba e dizer que em Cuba os direitos humanos são minimamente garantidos. Eu não entendo o que são direitos humanos minimamente garantidos. O último relatório anual, ou seja, 2020, o relatório da Human Rights Watch, que é uma organização séria que monitora violações de direitos humanos no mundo afora, considera e reprova o governo de Cuba porque ele continua reprimindo, porque ele continua prendendo oponentes políticos. Ele ainda continua com a prática de sufocar a opinião pública. Quando Vossa Excelência diz somente 100 casos de pessoas com Covid-19, não garante que são 100 casos. Todas as informações são dadas pelo governo de Cuba de acordo com o mascaramento que for da sua conveniência. O que me chama a atenção também é que as pautas que Vossa Excelência defende no Brasil, e pautas que são todas pautas legítimas que Vossa Excelência tão bem cumpre, em Cuba há o desrespeito absoluto. A Vossa Excelência deve, não sei se Vossa Excelência sabe, mas o ano passado, inclusive a famosa parada LGBT pelo mundo afora, em Cuba o governo proibiu, e sem falar no longo histórico de perseguição aos homossexuais em Cuba, ao longo da sua história,
Então, eu não entendo, sinceramente, como é que alguém pode defender direitos humanos no Brasil e não defendê-los em Cuba, relativizando, e eu também não entendo o que é que Vossa Excelência quer chamar de direitos humanos minimamente garantidos. Quando uma organização como a Human Rights Watch condena expressamente o governo de Cuba por conta de sérias, gravíssimas violações a direitos humanos. Muito obrigado. Agradeço pela parte, Vossa Excelência, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 30 segundos para encerrar. Se eu não tivesse um sonho de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e não lutasse por esse sonho, eu não teria sido nem candidato a vereador. Eu sonho por uma coisa que não existe, mas eu tenho muita força, muita fé, muito amor e muito compromisso de continuar lutando por ela. Os posicionamentos frequentes de Vossa Excelência na tribuna da Câmara me trazem muita alegria de saber que caminhamos em lados opostos. Continuo cobrando da Prefeitura que dê transparência às suas obrigações, que são obrigações do Estado, para que a gente possa fazer com que este Estado seja cada vez mais eficaz no seu compromisso de garantir direitos humanos de forma plena para todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Excelência.